Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões que para ti são um verdadeiro mistério ou parecem não fazer sentido algum? Então este programa é para ti. Vem desmistificar. Ao longo de 14 programas vamos tratar 7 temas que pessoas como tu e eu querem ver mais claro. No dia de hoje vamos desmistificar a questão de género com o professor Diogo Costa Gonçalves. Eu sou a Rita Videira e este é o Take 2. Então, estamos aqui no Take 2 do programa Desmistificando e estamos a falar sobre as questões de género. Estou aqui com o professor Diogo Costa Gonçalves e no Take 1 acabámos por falar dos papéis sociais e das questões sociais do homem e da mulher e, portanto, os papéis importantes que cada um tem. E eu gostava de lhe perguntar, e voltando um bocadinho a este tema e continuando a desmistificar, gostava de lhe perguntar e questionar, efetivamente, nós estamos numa sociedade em que vimos e assistimos que há, nos papéis de maior poder, temos uma maior percentagem de homens. Provavelmente, se formos fazer estatísticas, isto é verídico e fala-se muito hoje em dia, mesmo nestas ondas feministas, desta hipótese das mulheres não terem exatamente esta oportunidade de estarem nestes cargos. E, portanto, gostava de lhe perguntar se isto é mesmo assim, se a solução é tentarmos colocar mulheres nos locais de poder ou tentar enriquecer com o gênio feminino? Qual é que acha que é? Sim, eu acho que temos uma herança histórica, por razões históricas e culturais, em que de facto, infelizmente, não temos uma presença tão grande do gênio feminino em todos os setores da cultura, da educação, das decisões, do poder. E é uma pena. Eu lembro-me sempre de um exemplo que gosto de partilhar, que é este. Quando em 2008, nos idos de 2008, começou a chamada crise do subprime, que depois deu origem às crises financeiras dos mercados de capitais, havia um estudo feito por uns pesquisadores norte-americanos que diziam o seguinte: parte da crise ficou a dever-se à falta de mulheres nos conselhos de administração de várias empresas. E explicavam porquê. Porque o gênio feminino, isto é, o comportamento tipicamente feminino de governar e de decidir e de exercer o poder, levaria a uma menor exposição ao risco, uma capacidade muito maior de olhar a longo prazo e de esperar as recompensas a longo prazo e de não querer um resultado imediato aqui, agora e já. E uma enorme capacidade de uma visão holística da realidade, ou seja, de apreender no mesmo olhar vários aspectos complexos da mesma realidade. E diziam, grande parte dos erros das administrações foram tomados porque procuraram-se benefícios de curto prazo e não se olhou para a realidade a longo prazo, porque se teve uma visão absolutamente segmentada da realidade e não se olhou para o que estava ao lado e não se teve uma visão de conjunto, porque se expuseram as instituições a um risco muito elevado, muito maior, sobretudo nas instituições financeiras, muito maior ao risco que ela poderia ter gerado. Não é? Isto levou a uma reação, inclusive uma reação legislativa muito forte da União Europeia, de vir regulamentar o setor financeiro para corrigir algum destes problemas. Dizia este estudo, e a meu entender, muito bem, faltavam mulheres nestes conselhos de administração. E faltavam mulheres justamente porque o gênio feminino corrige este modo de ver e de administrar. Não é? Por isso, responder-lhe-ia dizendo: claro que sim, precisamos do gênio feminino, precisamos de ter as mulheres em todas as realidades culturais, sociais, económicas, políticas, desde que saibamos e percebamos que tê-las é ter uma diferença que é enriquecedora dessas realidades. Não é? O que nós não podemos ter, e creio eu que já isso será um erro, é esperar que uma mulher se esteja a comportar num conselho de administração como um homem ou esperar que um homem se esteja a comportar como uma mulher. Não é? Porque, no fundo, estamos a negar a diferença e, ao negar a diferença, o que estamos é a roubar, até do ponto de vista económico, esta eficiência de boa administração, como este estudo provava. Não é?
Mas isso tem toda a razão. Muito interessante. Por exemplo, nós somos, crescemos e efetivamente todos temos uma base familiar e também cultural, como já tínhamos vindo a falar, e acha que hoje em dia, socialmente e na educação, nas escolas, das nossas crianças, se efetivamente são feitas coisas e é conversado sobre a ideologia de género, se estas questões são colocadas às crianças, se elas contactam com esta realidade ou se simplesmente não fazemos nada e deixamos cada um lidar com a sua própria realidade. Eu acho que tocaste num ponto muito importante, que é, a propósito da ideologia de género, não é necessariamente a propósito, mas está relacionado com a ideologia de género, uma grande alteração da ideia do que é educar. Porque, na visão clássica, se quiseres, da educação, educar vem do latim ex ducere, não é? Que é guiar a partir de fora, é retirar o que lá está dentro. Não é? Por isso, a visão clássica da educação era justamente eu, educador, o que estou aqui é a servir este educando, esta criança, para que ela possa desenvolver tudo o que lá está e dar o melhor de si que já lá está. Por isso eu estou aqui para ajudar a extrair dali as perfeições, as belezas que ali estão. Numa visão marcada pela teoria de género, está também uma outra visão da educação, em que vê que a educação não é retirar ou ajudar a servir o outro para que dele saia o melhor que lá está, mas é vista a educação como uma forma de opressão, como uma forma de pôr no outro aquilo que não é dele. Isto muda radicalmente o modo da relação entre os educandos, entre as crianças e os educadores. Para uma teoria de género, para uma certa compreensão da teoria de género, o pai e a mãe já não são aqueles que, no amor incondicional pelo filho, o ajudam a desenvolver aquilo que ele é, passam a ser os opressores que lhe impõem uma identidade de fora e que, por isso, é preciso libertar essa criança desse processo educativo da família que lhe faz crer que é masculino ou feminino. Como é preciso libertar a criança da influência da escola, da paróquia, da igreja, dos adultos de referência, que no processo educativo não ajudam a criança a desenvolver, agridem a criança porque lhe dizem aquilo que ela é. Esta visão da educação está muito presente. E está muito presente nos nossos planos educativos. E por mais que isto seja politicamente incorreto dizer, educação para a cidadania, educação para a educação da sexualidade, não se estão a dar sistemas de governo, história da democracia, nem biologia. Estão-se a impor às crianças, contra os pais ou apesar dos pais, ou na passividade dos pais ou ignorando os pais, uma certa ideia de homem e de sexualidade. E mais, com a pretensão que o Estado tem neste momento de dizer, se tu, pai e mãe, não concordas com esta educação, então eu tenho que salvar o teu filho de ti. E por isso eu tenho que proteger o teu filho de ti mesmo, não é? De ti, pai e mãe, não é? O ensino neste momento está a ser ou está montado, está influenciado por um modo de servir a teoria de género. E isto é grave, porque também, se há coisa que a nossa democracia portuguesa quis salvaguardar e quis garantir na nossa atual Constituição, era que o ensino era ideológico e filosoficamente neutro. Ou, pelo menos, numa outra visão, ideológica e filosoficamente plural. O que nós estamos a observar neste momento é uma visão única e uma narrativa única, totalizante da teoria de género, que quem diz outra coisa sobre o que o homem é, ou sobre o que é a sexualidade, ou sobre o que é a educação, é imediatamente taxado de alguma palavra menos bonita para não ser ameaçado, quando não ameaçado, com um crime de opinião. Sim. Então, para fazermos esta mudança, no fundo era preciso uma reestruturação total daquilo que estamos a fazer. Portanto, se calhar incluir disciplinas como incluir mais ou falar mais sobre a cidadania, sobre a igualdade de género e a sexualidade e dar às crianças esta... Eu diria, Rita, que aquilo que era importante era garantir a liberdade.
a liberdade de educação. Ok. E a liberdade de educação significa reconhecer que os pais são os únicos e principais educadores dos seus filhos, que a escola, a paróquia, o clube juvenil, os escoteiros ajudam os pais nesta missão, mas que é dos pais a decisão fundamental de dizer a um filho o que é o homem, quem é que tu és. Não é? E que a escola não se pode substituir nesta tarefa. Não é? E muito menos pode estar contra os pais nesta tarefa. Aquilo que eu, como pai, sinto é falta de liberdade. Ok. Falta de liberdade para que se possam propor, que queres propor a estes jovens uma visão de género, da sexualidade e do homem, com certeza, mas deixa que sejam propostas outras. Não é? Ok. Não silencies as outras, não tires as outras, não ostracizes as outras. Não é? Isso, a liberdade é fundamental e vivemos com pouca liberdade neste momento. Ok. Tendo em conta que somos seres sociais e que estamos incluídos na nossa sociedade e nesta globalização, portanto, eu acho que era importante compreendermos e falarmos um bocadinho sobre como é que nós que fazemos o nosso dia-a-dia e vamos para o nosso trabalho e educamos os nossos filhos e as nossas crianças, como é que nós somos influenciados pelos mídia, por tudo aquilo que vemos e ouvimos e muitas vezes não nos apercebemos, e que impacto é que isto pode ter, neste caso, nas questões de género. Sim. Portanto, como é que podemos relacionar isto? Estamos efetivamente, acabamos por ficar influenciados sem nos apercebermos? Este tema é falado, Mas, se calhar, devolvia-te a pergunta, não é? No meio desta conversa, alguma vez começaste a questionar visões ou representações ou ideias que tinhas? Sim. Então, possivelmente, a resposta está dada. Não é? Okay. Isto é, nenhum de nós é alheio ao ambiente em que vive. Não é? E, de facto, há padrões de compreensão de género que nos entram pelas portas adentro, desde de uma série da Netflix ao anúncio de um programa qualquer, até ao choca-pique para as crianças. Não é? Talvez o choca-pique não, mas na Disney. Não é? A mudança do paradigma do romântico que a Disney está ativamente a procurar é uma concretização claramente de teorias de género. Não é? Por isso nós não somos... nós sociedade, nós igreja, nós pais, nós famílias, não podemos ter a pretensão de não ser tocados ou de não ser influenciados por esta narrativa que nos circula, ou que está circundante. Não é? Então, o que é que podemos fazer? Não é? Sim. Não é? Eu acho que temos que desenvolver um espírito crítico muito grande, não é? E ajudar a tua geração a pensar por si, não é? A fazer-lhe perguntas. Não é? Como já te disse, tenho 8 filhos, não é? E se há coisa que eu aprendi nestes 17 anos de pai, é que aquilo que é mais importante no processo de educação dos meus filhos não é o que eu lhes digo, são as perguntas que eu lhes faço. Porque as perguntas é que os vão ajudar a pensar, a refletir e a chegar lá. Não é? E há perguntas que temos todos que fazer. Voltando, se calhar, a algumas que já tínhamos no take 1 visto, não é? Faz sentido dizer que eu posso construir a minha identidade contra a minha biologia? Faz sentido isto? Faz sentido eu dizer que aquilo que eu sou é absolutamente independente do meu corpo? Faz sentido dizer que nada há de dado, de natural, de posto na sexualidade? Estas perguntas, voltar a fazê-las, parar para pensar um bocadinho, fugir do que é politicamente correto, ter a coragem de dizer isto não me parece que seja a verdade completa, não é? Isto não me parece que seja o filme todo, não estão a ver o filme todo. Sim, não é? sim. Este espírito crítico acho que é o principal que temos que fazer, não é? E que temos que estar. E aí há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer. Mas a vossa geração é uma geração espetacular, cheia de esperança e que faz isto muito melhor do que eu fazia na minha geração. Okay. E qual é que é a relação da linguagem com as questões de género que estávamos aqui a falar? Existe uma relação? Existe, e muito forte. Não é? Olha, vou tentar responder à tua pergunta com 2 níveis.
Um nível, assim, se fosse mais académico, Sim. eu diria que a teoria de género cresce num ambiente filosófico, se quiseres, que diz que a realidade em si não existe. Que quando eu conheço a realidade, eu já estou a deturpar a realidade. E por isso, o que eu digo sobre o que a realidade é aquilo que a realidade efetivamente se constitui. Ou seja, aquilo que num jarrão se diz linguagem performativa. A linguagem como constituindo ou criando a própria realidade. Quando olhamos para isto, percebemos que grande parte da teoria de género se alimenta ou vive da imposição de uma linguagem ou da alteração da linguagem. Vou dar-te alguns exemplos. Nos idos de 2008, por aí, houve uma alteração legislativa que modificou todas as referências legais, quase todas, do Código Civil de poder paternal, passou a ler-se responsabilidade parental. Isto tem algum significado? Se calhar numa linguagem, numa visão acrítica, a primeira ideia será: acho bem, não é? Então, mais do que ter um poder sobre os meus filhos, eu tenho a responsabilidade sobre eles. E não é só paternal, é paternal e maternal, é dos dois. Não é? Mas repara como foi importante esta mudança para uma certa concepção ideológica que agora te vou dizer. Que a ideia de paternal está, do ponto de vista semântico, ligado muito próximo à geração biológica. Isto é, quando eu falo de paternidade, eu tenho por referente imediato a geração biológica da vida. A noção de parentalidade está mais distante da geração biológica. Ora, um dos pressupostos da teoria de género é que, assim como o masculino e o feminino são puros produtos culturais, também não há uma maternidade e uma paternidade natural ou biológica. Também são produtos culturais. Ser pai ou ser mãe é tão cultural, tão social, quanto qualquer outra realidade. Por isso eu precisava de criar uma palavra que fosse capaz de dizer isto. E a palavra paternidade não me deixa dizer isso, porque está ligada à geração biológica. Sim. Por isso, para eu poder construir, do ponto de vista legislativo, uma nova relação entre adultos e crianças, longe de um paradigma de geração de vida biológico, eu tinha que inventar outra palavra. E a palavra que inventámos em 2008 no Código Civil Português foi parentalidade. Que ainda para mais é de português duvidoso, não é? Mas parentalidade. Outra coisa que nós vemos muito é a utilização de várias palavras alterando-lhes o sentido. Por exemplo, a noção de tolerância. O modo como nós concebemos a tolerância hoje é um modo radicalmente distinto da noção de tolerância há uns anos atrás. Porque o que nós dizemos hoje sobre tolerância não é o respeito pela pessoa, é a impossibilidade de afirmar alguma verdade sobre alguma coisa. Para eu ser tolerante, eu não posso dizer nenhuma verdade absoluta, não posso sustentar nenhuma verdade absoluta. Isto não é tolerância, não é? Isto é outro sentido de tolerância. Não é? Isto já não tem que ver com o respeito incondicional por ti. Penses tu o que pensares. Não é? Já não tem que ver com isso. Não é? Uma palavra que gostam muito, que usam muito os adeptos da teoria de género, é justamente a ideia de a heteronomia da identidade sexual. A ideia de que a identidade sexual é-me imposta de fora. Eu não nasci homem, fizeram-me homem. Eu não sou masculino, fizeram-me masculino. Criaram-me, construíram-me. De fora impuseram-me a heteronomia da identidade sexual. Todos estes conceitos e todas estas palavras que nós às vezes vamos utilizando sem nos darmos conta, estão às vezes carregadas de conteúdos que nós no fundo não queremos. Possivelmente, quando tu e os teus amigos falam de igualdade de género, o que vocês querem dizer é a igualdade entre homem e mulher. Não é uma concepção do masculino e do feminino a ideia da teoria de género. Portanto, faz parte, creio eu, desta visão crítica também a atenção que temos que ter às palavras e perceber o que é que cada palavra quer dizer, não é?
Não ter medo das palavras, mas também perceber que são formas de manipular, porque são linguagem, são formas de manipular o pensamento e de manipular a realidade. Ok. Muito bem, acho que foi bastante claro. E voltando aqui um bocado ao que estávamos a falar anteriormente, da questão da maternidade e de paternidade, qual é a relação com a nossa linguagem que nós temos com Deus e exatamente mantendo esta paternalidade e maternalidade? Agora colocas-me uma questão que é quase teológica. Mas estamos na canção nova. Sim, não é? pode ser, pode ser. Repara, uma das verdades de fé, uma das verdades mais bonitas com que nós católicos, quando abrimos o catecismo da Igreja, encontramos logo nas primeiras páginas, é esta ideia: o homem é capaz de Deus. Isto significa que eu, pelo uso da minha razão, olhando para a realidade e compreendendo a realidade, sou capaz de chegar à existência de Deus. Não é? A existência de Deus não é um dado de fé, é um dado da razão. Quem Deus é já é um problema de fé. Mas a existência de Deus é um dado da razão. E depois temos outra verdade fundamental e lindíssima, central da fé cristã, que é que afinal Deus é família. E que é Pai, e que é Filho, e que é Espírito Santo. Mas quando alguém me diz que Deus é Pai, como é que eu compreendo a paternidade? Como é que eu me aproximo da ideia da paternidade em Deus? Eu só me consigo aproximar da ideia da paternidade em Deus a partir de uma noção humana de paternidade. Não é? No fundo, por exercício superlativo. Não é? Se ser pai humanamente é isto, então em Deus ser pai deve ser mais ou menos isto elevado à 10ª potência, elevado ao infinito. Não é? Ora, quando eu destruo, com a teoria de género, quando eu destruo a realidade masculina e feminina, paternidade e maternidade, o que eu estou, no fundo, também a fazer é retirar os elementos naturais que me permitem entrar no mistério de quem Deus é. Ou seja, eu estou a transformar o homem em incapaz de Deus. E isto é muito engraçado, mas muito que nos deve fazer refletir, não é? Está tudo ligado. Exatamente. E nós, enquanto seres, não é? Com o nosso género e com a nossa identidade, o que é que nós efetivamente podemos fazer para incorporarmos esta naturalidade e estas questões de género? O que é que nós podemos fazer? No fundo, para compreendermos melhor o que está aqui, Exato. Então, continuar a desmistificar. Eu acho que um programa de teoria de género, desmistificando de teoria de género não chega. Não é? Se calhar há muita coisa que é preciso desmistificar. E, sobretudo, ter a ideia ou ter a visão, o orgulho de conhecer aquilo que é a visão cristã do homem, que é lindíssima, que é de uma luminosidade imensa, que lança luz, de facto, sobre a nossa existência e que nos garante a felicidade. Não é? E por isso, não estarmos encolhidos. Não é? A fé cristã não deve nada a ninguém. Isto é, trazemos um tesouro imenso, uma primeira verdade sobre a revelação sobre o que o homem é. Não é? E voltar, se calhar, a recordar umas palavras que o Concílio Vaticano II tantas vezes recordou e que o Papa São João Paulo II muito gostava de dizer, que é: em Cristo Deus revela ao homem ao próprio homem. E, portanto, há uma revelação sobre o que nós somos que não nos podemos envergonhar dela, e quanto mais a conhecermos, mais beleza encontramos na realidade. Obrigada. Muito obrigado, eu. E assim, de conversa em conversa, vamos desmistificando.